aqui, mas eu quero ser boca do Espírito Santo na vida dos senhores. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, o Senhor sabe o quanto essa semana foi difícil, meu Deus. Mas ainda assim eu não me esquivei da sua vontade, Pai. Estou aqui por ousadia e por Ti. Porque eu sei que eu não sou digno de estar nesse altar, meu Deus. Mas estou para falar em Seu nome. Que o Espírito de Deus se mova nesse lugar. Pai, acampa Seus anjos aqui nesse altar, meu Deus. Que seja feita a Sua vontade, que me diminua, Pai. Para que o Senhor cresça em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu confesso que a semana foi um tanto conturbada, assim. Em determinado momento, eu até mandei uma mensagem para o pastor. Olha, pastor, Deus não me falou nada até agora. Às vezes falou para o senhor aí, o senhor me avisa qualquer palavra que eu dou um jeito nela aqui. E o pastor, lógico, com a sabedoria dele, né, falou, não, irmão, fala o que está no seu coração. Eu ia até responder, mas não, deixa, não tem nada aqui. Mas Deus sabe o que Ele faz. O meu rascunho é metade de uma folha de papel, de um caderno pequeno. Mas eu sei que Deus vai fazer. Não sou eu que vou falar, é Deus que vai fazer. E eu clamava e pedia alguma coisa para que pudesse trazer para a minha igreja, né? A primeira vez que eu estou aqui em cima, eu queria que fosse alguma coisa bem caprichada. Mas não vinha nada. Até que aos 47 do segundo tempo, e 47 do segundo tempo mesmo do jogo do Brasil-Bélgica, ele me deu algum alento, né? Pelo menos isso, já que o jogo não foi com o resultado que a gente esperava. E eu sim entendi o que ele queria dentro daquele vazio. Não é que ele não falava comigo. Na verdade, ele é que queria que eu falasse com ele. Ele não queria que eu moldasse alguma palavra, que eu procurasse alguma coisa. Ele queria que eu estivesse nele, que eu falasse dele. E nossa palavra hoje é justamente essa. É sobre Jesus. É sobre Jesus. E quem seria esse Jesus? Irmãos, eu nasci numa igreja, da qual respeito muito, mas como o próprio Kenny citou, não somos apegados à religião, mas a Cristo. Em que esse Jesus, ele era muito distante. Mas era tão distante, mas tão distante, que ele precisava de pessoas que intermediassem a sua conversa com ele. Esse Jesus era distante. Eu via um Jesus crucificado. No máximo, um Jesus que já estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso era o que eu sabia. Isso era o que eu via de Jesus. Mas daí eu percebi que era um pouco além disso. Jesus tinha que ser mais que isso. Jesus não era só o rei. Jesus era o Deus que se fez homem. E se ele se fez homem, ele passou por todas as nossas dificuldades. Jesus passou por todas as nossas dificuldades. Em João 14, 6, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse versículo ele ficava estampado numa tela que ficava na parede da minha casa, lá em Minas. Eu sou do interior de Minas, de Paracatu. Não sei se vocês conhecem. Uma cidade pequena de lá. Mas esse versículo agora, ele passou a fazer sentido para mim. Antes não fazia. Ele passou a fazer. Porque o Jesus, ele é o caminho santo. Ele é o caminho santo. Jesus é vida. Jesus é muito mais que isso. Jesus foi um Deus que se fez homem, para que compreendêssemos a sua essência e para que ele compreendesse a nós. Às vezes a gente pensa só num Jesus estático. Mas alguém já imaginou que Jesus foi um bebê? Foi. Jesus foi um bebê. Tal qual a minha Helena. E eu passei a compreender isso agora, depois que eu a tive. Às vezes quando eu chego em casa cansado, eu abro a porta e ela já sabe que eu estou chegando. Aí quando eu abro a porta, ela dá uma piscadinha para mim e abre aquele sorriso com aqueles 2 dentinhos à frente que eu derreto. Vocês já pararam para pensar os momentos de Jesus enquanto bebê com Maria? Que carinho que devia ser. Que aconchego que deveria ser com José. Vocês já imaginaram isso? Ele foi bebê, eu até imagino mais. Ele também deve ter sofrido quando os dentinhos nasceram.
Jesus deve ter tido cólica. Para quem não escapou de uma cruz, cólica era o de menos. Ele deve ter passado por isso. Esse é o nosso Jesus, meu Deus. É um Jesus que é carne, Jesus que é tão real quanto qualquer um de vocês. Ele é real, palpável, ele é real. E é assim que a gente tem que enxergar na igreja, um Jesus real. Vocês já imaginaram que Jesus, ele foi criança também? Ele foi criança. E imagino mais, não deve ter sido uma criança de fácil trato, não. Como é que eu, na condição de pai, vou doutrinar o Filho de Deus, o Deus vivo? Não é tão simples. Ele foi criança, tal qual são as nossas crianças aqui nessa igreja. Eu consigo enxergar muito de Jesus nas nossas crianças, muito. Com toda certeza, Jesus brincava. Aliás, vamos desmistificar algumas coisas aqui. Jesus tinha irmãos. Jesus tinha irmãos. A Bíblia deixa entender que ele tinha irmãos, inclusive irmãs também. Jesus tinha. E Jesus brincava com toda certeza. Jesus, ele ajudava Maria com toda certeza. Jesus ajudava José no seu ofício. Com certeza já deve ter machucado as mãos, pés, num serviço que era braçal. Jesus foi criança também. Deve ter passado aperto em José e Maria. Aliás, a Bíblia relata assim. Se a gente for olhar em Lucas 2, 41 a 52, e podem acompanhar, a Bíblia traz um relato assim. Imaginem José, juntamente com toda a sua família, Maria, e resolve inclusive levar o Jesus. 12 anos, mas já cheio de personalidade já. E eles seguiram de Nazaré para Jerusalém. Era época de festas de Páscoa. Todo mundo festou ali na região e já estavam retornando. Eram muitas pessoas e faziam esse trajeto de volta. Depois é que eles pararam para pensar. Falaram, mas peraí, já está dando a noite já, mas cadê Jesus? Onde é que aquele menino está, meu Deus? Que moleque atentado. Cadê Jesus? E onde ele devia estar? E mais do que depressa, a Bíblia cita que eles retornaram para Jerusalém, atrás desse menino Jesus. Aí eu já fico até imaginando, eu na condição de José, como é que eu vou pedir isso para Deus? Pai, eu pedi seu filho, me ajuda aí. Socorre aqui, porque sumiu. Não dá nem para pedir isso para Deus, não dá. Mas eles retornaram, e depois de 3 dias, imagina a aflição desses pais, depois de 3 dias, acharam Jesus no templo, dando aula para os doutores. Todo mundo abismado com a sabedoria daquele menino, com as perguntas que ele fazia, com as respostas que ele dava. E os pais perguntaram, Maria perguntou, falou, mas como é que você faz isso com a gente? O que você está fazendo aí? E o Jesus, tupetudo na época já, falou, mas vocês não sabiam que eu estava aqui na casa do meu pai? Jesus foi criança, gente. Ele foi criança também. Eu imagino que se Jesus tivesse nascido aqui em Goiás, ele teria subido em pé de manga, ele teria chupado de jabuticaba, teria comido piqui, às vezes até mordido um piqui. Não, mas acho que o Espírito Santo avisaria, não morde não, que é fria. Se eu já mordi, a experiência não é boa. Esse Jesus, ele foi adolescente, irmãos. Esse mesmo Jesus. E por que eu falo tudo isso? Por que eu estou tentando contextualizar isso? Porque nós temos que entender que o Jesus, ele é real, ele é próximo da gente, ele te entende, ele viveu o que você viveu. Eu preciso gerar intimidade, essa é a palavra, gerar intimidade. E como é que eu vou gerar intimidade daquilo que é tão distante, daquilo que eu só ouço dizer em algumas histórias da Bíblia? Não, aquele Jesus daquela época é o mesmo de hoje. E ele está na sua vida, amém, irmãos? Jesus está nessa igreja. Jesus é vivo. Eu imagino as crises de adolescência, tal qual os nossos adolescentes aqui na igreja. Jesus, e aí Lucas 2, esse mesmo capítulo que a gente leu, que a gente comentou agora, 41 a 52, nos 52, versículo 52, fala: e Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça. Irmãos, isso diz muito. Jesus não veio pronto. Jesus crescia.
Jesus amadurecia. Logo, nem tudo lhe foi revelado de pronto. Não foi. As coisas foram sendo reveladas, o Espírito Santo revelava para ele gradativamente, de acordo com a sua maturidade. Como é que eu vou chegar para um menino de 12 anos, meu amigo, você vai carregar uma cruz imensa, vão meter uns pregos desse tamanho aqui nas suas mãos, você vai morrer? Não dá. Não dá. Mas eu penso que num determinado momento, sim, isso foi revelado para ele. Imagina Jesus sentado assim, como adolescente, vendo o pôr do sol e o Espírito Santo lá do lado. Está precisando bater um papo sério aqui. Você vai morrer. E aí Jesus, naquela sabedoria, não, claro, um dia eu vou morrer, eu vou para o berço do Pai, vou para o braço do Pai, está ótimo. Não, Jesus, mas não vai ser muito simples, não, vai ser meio dolorido lá a coisa. Vai doer. Mas doer de que jeito? Não, a cruz é pesada, vão te crucificar, vão te bater, isso vai acontecer. Mas qual o peso? Não, é o peso do pecado da humanidade, Jesus, você não está entendendo. Vai ser pesado. Com certeza ele ouviu isso, esse diálogo existiu. Com certeza ele ouviu isso, e ele se preparou para isso. E será que esse adolescente ele não teve nenhuma aflição? Será que nada? Ele simplesmente passou pela terra? Ele teve aflições como nossos jovens têm. Tinha suas crises de personalidade também. Ele tinha, eu tenho certeza disso. É lógico que com a sabedoria divina, mas ele tinha. Com certeza ele questionou situações, tanto questionou, Jesus sofreu. Jesus sofreu no jardim, a ponto de suar sangue. Era a sua matéria de homem, de Deus, homem. Eu fico imaginando como seria esse Jesus adolescente nos dias de hoje. Será que ele estaria em baladas? Será que estaria por lá? Será que ele estava aí dançando funk, quadradinho de 8, de 4, sei lá? É muito diferente, né, irmãos? É muito diferente. Então, se os nossos adolescentes, por vezes, têm dificuldade em mirar no exemplo de um Jesus que já é adulto, lembrem que ele foi adolescente. Ele foi adolescente, amém, igreja? E Jesus cresceu. E Jesus crescia e crescia cada vez mais. E ele continuava a crescer cada vez mais. E junto com ele também crescia seu amor. Junto com ele também crescia sua compaixão. Junto com ele também crescia o sofrimento. Imagina ele, né, em contagem regressiva, né, ele sabia que ele não ia passar dos 33, mas ele tinha muito a fazer pelo mundo. Muito a fazer pelo mundo. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que às vezes a gente esquece. Esse é o Jesus que às vezes a gente vê distante. Esse é o Jesus que vai trabalhar contigo, mas você nem lembra que ele está do seu lado, que você está compenetrado numa tela de computador ou no WhatsApp. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que às vezes você lembra no momento de dor, e ele não acha ruim que isso aconteça, não, ele vai estar lá para te ajudar sempre. Mas é um Jesus que vai estar do seu lado, quando você estiver assistindo um filme também, vai estar lá. Mas às vezes a gente não lembra dele. É um Jesus distante, né? Não, esse não é o Jesus, não. Nosso Jesus é íntimo. Ele quer intimidade, ele quer proximidade. Ele quer que você entenda que ele passou tudo o que você passou. E ele quer estar perto de você. Ele quer estar perto de você. Em todas as oportunidades. Eu demorei muito para entender quem que era esse Jesus. E o dia que eu passei a entender, minha vida passou a fazer mais sentido. Eu realmente entendi que as coisas têm uma razão, têm um porquê. Eu entendi que um Deus se fez homem, que Ele conhece todas as coisas, inclusive minhas maiores aflições. E Ele sabe resolver por mim. Quando a gente vê um Deus, um Jesus distante, igual eu via, eu até cria que Ele fazia, que Ele poderia fazer, que Ele tinha força para isso. Mas eu imaginava que era tão distante, e que eu era tão pequena, no meio de tantas pessoas, que nem erguendo os braços ele me viria. Essa era a visão que eu tinha, uma visão errada. Deus se faz presente a todo momento. Jesus está contigo em todos os detalhes, igreja, em todos os detalhes.
Ele se faz presente em todos os detalhes. Tudo, tudo. O meu Jesus é um Jesus de extremo amor. É um Jesus de extremo amor. O meu Jesus é um Jesus de extrema compaixão. Extrema compaixão. E aí a gente vai para a Bíblia para ver isso. Queria que vocês abrissem Lucas 7:11. Tudo certo aí, igreja? Parece que sou eu que não achei. A Bíblia em Lucas 7:11 fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que os conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Amém, igreja? Isso é uma prova clara de tantas outras que Jesus é compaixão. Jesus é compaixão. Senhores, nessa passagem, Jesus saía de Cafarnaum e na época ele tinha acabado de salvar o servo do centurião. E ele seguia por aproximadamente 40 quilômetros até a aldeia de... Não. Essa aldeia de Naim era uma aldeia muito pequena, muito pequena. Mas nada na Bíblia é por acaso. Ele não passou ali por acaso. Ele andou exatamente esses 40 quilômetros para encontrar essa viúva. E aí, mais que isso, na condição de Deus, ele precisava ter que ir lá abraçar essa viúva? Ele não precisava. Ele de longe só estalava os dedos, só manda esse rapaz levantar aí, sair correndo, e está valendo. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas ele mostra a sua extrema compaixão. Imaginem vocês na condição dessa viúva. Por si ela já tinha perdido tudo. Naquela época a mulher não trabalhava, a mulher não tinha proventos. Perder o marido significava depender dos seus filhos. E perder o marido e seu único filho significava miséria. E aí na condição de pai hoje, eu não consigo imaginar o sofrimento de enterrar um filho. Só Deus. Só Deus. Só Deus. E eu fico imaginando ele vindo com aqueles discípulos, tantos outros que ali estavam também louvando e gritando, e todo mundo alegre, vendo as maravilhas que Jesus fazia. Eu também estaria, eu estou andando com o Filho de Deus. E de repente eles, naquela contradição, encontram com um cortejo de muitas e muitas pessoas chorosas, tristes, uma mulher desorientada, que perdeu tudo, vendo o único que lhe restou partir para ser enterrado. Jesus, de certo, deve ter pedido para todo mundo parar. Não, vamos abaixar o tom, vamos respeitar. Foi de imediato na viúva. Jesus, a compaixão é tamanha, esse Deus é tão maravilhoso, ele é tão real, que ele foi diretamente na viúva. Não chora, não chora. Seguiu diretamente, pôs a mão naquela criança que ali estava. E olha que era totalmente contrário às leis da época, você não poderia tocar num cadáver. Ele fez isso, no momento que ele fez isso, todo mundo parou. E todo mundo olhava e já imaginava, mas que absurdo, quem que ele está achando que é? E ele deve ter falado com aquela doçura que é típica de Jesus, falado bem no ouvido dele: eu ordeno, levanta daí.
E esse esquife que a Bíblia cita é como se fosse uma maca. E de imediato eu acredito que ele sentou na maca, ele deve ter ficado à meia altura de Jesus, Jesus deve ter puxado ele ao peito, porque Jesus conduziu ele até a mãe. Ele não só trouxe de volta à vida, ele conduziu. Esse Jesus era carinhoso. Esse é o nosso Jesus. É um Jesus carinhoso. É um Jesus que ama, que tem compaixão. É esse Jesus que nós temos que ter na igreja. É um Jesus que é vivo, irmãos. Que é tão vivo quanto esses que estão do seu lado, a seu derredor. Ele é vivo. E se assim não for, não vai fazer sentido em nossa vida. Esse é o Jesus que se espera na nossa vida. Eu fico imaginando a felicidade dessa mãe, sem esperança alguma, mas encontrou aquele que tinha compaixão. Jesus é esse. Jesus tem compaixão por você. Tem. Todas as dificuldades, Jesus enxerga, Jesus está do seu lado. Mesmo que às vezes você não perceba isso. Às vezes nós não percebemos isso. Às vezes nós temos a dificuldade de entender o quanto Jesus é grande. A grandeza daquele Deus que se fez homem. Aquilo que poderia ter tudo, aquele que poderia ser mais que qualquer um. Mas preferiu ser menos e servir. Essa é uma grande lição para a igreja. Amém, igreja? Esse Jesus, ele é um Jesus que sorri bastante também. É. Jesus foi homem. Ele tem senso de humor também. Tem. Jesus tem. Jesus ri. Jesus ri. Jesus se alegra com o Márcio às vezes. Se alegra de vez em quando a brincadeira é saudável. E aí eu faço questão de falar de uma experiência que eu tive com ele. Eu e a minha esposa viajamos recentemente. E toda vez que eu vou voar, toda vez que, até porque como não está no nosso controle, né, eu já entro e já faço minha oração, mas aqui mantendo aquela pose, né? Tem que manter a pose, né? Nem olho para o lado, só no meu íntimo para ela não perceber, e está tudo certo. E o avião decola e estamos lá tranquilo, não tem nada acontecendo, tremedinha normal, firma e vai dar certo. Mas eu sempre falo para Jesus, Jesus conduz com a mão. Conduz com a mão até o final, pousa lá com a mão, segura isso aí. E meus irmãos, nós pegamos um voo que não era brincadeira não. O avião pulava mais que o Neymar em campo, é uma coisa assim, não tinha condição. E aí eu vi que eu tenho uma esposa de fé, mas essa tem fé. E orava, e erguia a mão e orava, aí eu vi ela tem fé. E não é pouca, não é muita fé. E ele erguia as mãos assim, coisa de impressionar. Eu segurando a poltrona assim, mas firme, calma, amor, mais tranquilo. Mas morrendo lá também. E a coisa apertada lá, e o piloto toda hora falando da área de turbulência, não precisava nem falar, a coisa estava feia lá dentro. E era uma moça correndo para um lado, para o outro, e eu olhava para um lado, todo mundo meio aflito. Falei, agora foi mesmo, agora. Mas a minha esposa firme na oração, firme. E quando esse avião saiu para pousar, meio desestabilizado ainda, e todo mundo lá tenso, no momento em que ele ateizou, que ele encostou o chão, ele subiu de novo à frente dele, totalmente sem controle. Aí eu vi a fé, o Espírito Santo baixou lá, até em línguas ela orou. E ela orava firme, orava, e a coisa aconteceu. Depois que parou assim, eu já trêmulo, tá tudo bem aí, né, amor? Falei que você ia dar certo, tá tudo certo aí. Mas no íntimo, e sem maldade, eu falei com Jesus, eu pedi para descer com a mão, não era para sacudir não, era só para descer. E eu sentia ele rir, ele gargalhar dentro. Eu sentia, na minha intimidade com ele, que ele ria. Eu sentia o sorriso dele. O interessante é que, lógico, eu não ia perder a oportunidade, né? Eu ia pegar no pé da Rafa. Quando eu já virei para falar alguma coisa, ela, você não fala nada não, vocês tinham que me agradecer. Eu sei todo mundo daquele avião lá, porque só desceu porque eu orei demais. Aí eu de imediato, eu não vou negar, né? Também acredito nisso. Mas o Jesus, ele é um Jesus alegre, irmãos. Ele é um Jesus alegre. E a gente sente isso. Jesus,
também é um Jesus de muita amizade. E aí eu entro num ponto muito importante. Até que ponto você é amigo de Jesus? Porque ser amigo, dizer que é amigo, só porque você lê a palavra dele como uma história qualquer, não é uma amizade tão fiel. Se você se diz amigo só porque lê e também não pratica, eu não sei até que ponto a sua amizade serve. Essa que é a palavra. Que tipo de amizade você nutre com Jesus? Será que é a mesma que ele te oferece? Será que é a mesma amizade que ele te oferece? Será que você está com ele da mesma forma que ele está contigo? Eu vou citar um exemplo de amizade. Um exemplo profundo de amizade. Irmãos, vamos para João 11. Amém, igreja? A ressurreição de Lázaro. Pois bem. Estava enfermo Lázaro. Versículo 1, irmão. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Essa parte é tão profunda. Está enfermo aquele que você ama, Jesus. Jesus ama, irmãos. Jesus nos ama, da mesma forma que amou Lázaro. Nos ama, não tenha dúvidas disso. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mas mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejá-lo, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Amém, igreja? Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos codiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Irmãos, essa é uma passagem muito bonita, e ainda vamos complementá-la, porque fala do amor profundo de Deus pela amizade, pela pessoa, aquele amor fraterno, aquele amor digno. O meu Jesus, ele nutre amizade. O meu Jesus, ele ama os seus amigos. Ele quer ser seu amigo, ele quer estar perto de você. Ele quer compartilhar da sua vida. Ele quer estar contigo, como o melhor amigo. Como o melhor amigo. O ano passado foi um ano muito complicado para mim. E uma das coisas que eu pedi sempre a Deus
foram amigos de verdade. Pai, às vezes me falta amigos de verdade. Eu queria amigos de verdade. E de pronto ele sempre atende, não sem antes te dar a resposta adequada. Eu falei, eu sou seu amigo, não é o suficiente. Mas ele me trouxe grandes amigos, assim como vem acrescentando na minha vida. Eu tenho líderes maravilhosos. Eu tenho o Kenny, que eu tenho uma profunda admiração por ele, é um amigo que muito me soma, e tantos outros de verdade. E aí eu fico vendo o que é um amigo de verdade. Amigo de verdade é aquele que anda contigo, é aquele que sorri contigo, é aquele que chora do seu lado, é aquele que te quer bem, independente da condição. Imagina você então tendo Jesus, o Filho de Deus, como seu melhor amigo. Isso não é difícil não, irmãos, basta aceitar, ele está na porta do seu coração batendo. Esse é o Jesus. Eu fico a imaginar ele quanto amava Lázaro. E aí o Espírito revela que essa doença realmente não era de morte. Jesus, quando saiu da aldeia de Betânia, ele seguiu para uma região, segundo os historiadores, que chamava Pérea, logo depois do Jordão. Ele estaria um pouco distante ali. Mas o curioso é que, enquanto Jesus ali estava, a luz resplendia, assim como ele citou. Mas logo que ele saiu, aquela pessoa que ele amava ficou doente. Aquela doença não era uma doença normal. Aquilo era a tentação do Satanás, que não podia tocar em Jesus, mas tentou tocar naquele que ele amava, tentando afetar de uma forma ou de outra. Mas eu imagino também, né, o conforto de Maria e o conforto de Marta, que sabiam que eram amados por Jesus, e sabiam do poder de Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, e sabiam que nada lhe aconteceria. Mas com certeza avisaram para ela, a situação de Lázaro piorou muito, vai lá, avisa para Jesus lá, que vai morrer. E mais do que depressa, ela confiante, ela mandou esse recado. Jesus também sabia que aquilo era só uma afronta. Jesus sabia que a sua glória ia resplandecer naquele lugar. Da mesma forma ele citou, essa doença não é de morte, mas para a glória de Deus Pai. Essa doença realmente não era de morte. E tanto não era que Jesus se manteve ali naquele mesmo lugar, ele se manteve ali. Ele não se manteve ali para se mostrar não, irmãos. Ele se manteve para mostrar a glória de Deus, porque ele sabia que contra o seu reinado, Satanás não poderia prevalecer. E eu imagino que ele estava ali já depois de 2 dias, né, sentado debaixo de uma árvore com seus discípulos, e de repente o Espírito Santo deve ter cochichado no ouvido dele, Lázaro morreu, é hora de voltar já, Jesus. E aí ele de imediato já chamou os discípulos, bora todo mundo de pé, vamos voltar agora. E os discípulos todos incrédulos, falaram, mas Jesus ia ser apedrejado lá agora, mas quer voltar mesmo. Eu até acho que eles não estavam importando tanto com Jesus. Eles tinham medo de ser apedrejado também, e é natural, eu teria. Mas aí Jesus falou abertamente para eles, olha, vocês estão com a luz, vocês não vão tropeçar. Quem anda pela noite é que tropeça, vocês não. E já falou, creio que já andando. Mais que depressa um deles, não, então vamos levantar aqui, vamos juntos, se tiver de morrer, vamos morrer com Jesus. E seguiram. A Bíblia termina os relatos citando que antes deles chegarem na aldeia, antes deles chegarem em Betânia, Marta já visualizou, já correu atrás de Jesus. Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele estava vivo. Se o Senhor tivesse aqui, ele estava vivo, mas eu tenho certeza que o que você pedir para Deus, ele vai te dar, ele vai te conceder. Ele vai te conceder. E Jesus fala para ela, com todo o seu louvor, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu fico imaginando, eu ouvindo uma situação dessa, tendo meu irmão sendo já morto há 4 dias. E ainda assim ela meio assim fora do ar ainda, diante daquele sofrimento inteiro. Não, eu creio. Eu creio que ele vai ressurgir. Jesus falou, ele vai ressurgir. Não, eu creio que ele vai ressurgir no último dia, né? Não, ele vai. Jesus pede para chamar Maria. Maria, como a gente já viu em relatos anteriores, ela era mais
mas emotiva. E quando já avisaram para ela, ó, Jesus está te chamando, lá na entrada da cidade, ela já saiu correndo já. E Lázaro era uma pessoa muito, muito benquista na cidade. Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus ali estavam, muitas pessoas acompanhavam. Lázaro era uma pessoa muito querida e de uma família também muito grande. E logo que Maria saiu correndo, todos também foram correndo, achando que ela ia para o sepulcro. Todos foram atrás, todos queriam estar próximo dela. De repente, o que eles viram? Viram Maria prostrada aos pés de Jesus, falando a mesma coisa que Marta. Jesus, se o Senhor tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele não tinha. E imagino Jesus puxando ela pelas mãos, já que ela estava ao chão. E ele já conduído com toda aquela situação, toda aquela multidão em volta e todo mundo chorando. E ele vendo o tamanho daquilo, daquelas pessoas que ele amava tanto sofrendo. Me leva lá. E nesse momento a Bíblia fala, João 11, 35. Talvez o menor versículo, talvez o mais profundo. Jesus chorou. Jesus chorou, igreja. Jesus chorava. Ele chorava. Chorava naquela época e continua chorando hoje por você. Chora quando você se desvia, mas também chora quando você retorna. O meu Jesus, ele é chorão. Ele chorou muito no meu íntimo, no encontro que eu passei nessa igreja. Jesus chora. Jesus chora com seu sofrimento, Jesus chora com suas alegrias. Jesus, ele é emotivo, ele chora. Às vezes até acho que nós também fazemos ele chorar, muitas vezes. Muitas vezes. Com toda certeza nós fazemos Jesus chorar muitas vezes. Ele como aquele grande amigo que por vezes é desprezado por tantas outras benesses do mundo. Jesus chora. Jesus é um homem, Deus. Jesus é amigo. É esse Jesus de intimidade que a gente precisa reconhecer. Mas o mais importante vem depois. Eu imagino essa caminhada deles, o quanto foi sofrida. Todos aqueles judeus criticando, mas ele não cura, por que ele não estava aqui? Por que ele deixou morrer? Marta chorosa, Maria desorientada, descabelada, e seguindo para o sepulcro. Chegando lá, Jesus pediu, retire a pedra. Retire a pedra. Marta, mais do que depressa, não, Jesus, já são 4 dias, cheira mal já, cheira mal. E Jesus disse para ela, mas você não crê, você não disse que crê, eu vou te mostrar a glória de Deus agora. Você não crê, eu vou te mostrar a glória de Deus. Meus irmãos, quantas vezes nós deixamos de tirar a pedra dos nossos problemas, deixamos de expor nossos problemas para Deus, para que a glória dele se resplandeça? Quantas vezes? Quantas vezes a gente deixa de colocar nossos problemas nas mãos daquele que realmente consegue resolver? Quantas vezes? E para honrar, para testemunhar, coisa que também precisamos fazer na igreja, para testemunhar Deus, ele agradeceu a Deus em voz alta. Obrigado, Pai, obrigado, muito obrigado por me ouviste. Ele precisava disso? Não. Ele não. Mas todos aqueles que estavam ali em volta precisavam ouvir isso, para entender que aquilo era a glória de Deus. Aquilo era a glória do Senhor. E de imediato, ele com a voz firme diz, Lázaro, sai. Lázaro vem para fora. Na época, irmãos, as pessoas que faleciam, eles eram amarrados pelos pés e pelas mãos, cobertos por um lençol. E esses jazigos, ao contrário de muitas ilustrações que a gente vê, não eram grandes, não, eram pequenos, bem justos, inclusive. Eu fico imaginando Lázaro saindo, rastejando aos poucos, e todo mundo maravilhado, e correndo, e para cima dele, e abafando ele, quase que ele morre de novo, e abraçando, e apertando, e chorando, e aquele clamor. A única coisa que Jesus fez, no máximo da sua humildade, ele deve ter saído aos poucos, a única coisa, a distância que ele fez, não, desatem eles, deixa ele ir, e saiu. Jesus não queria glória, ele não. Jesus era um Deus da humildade. Ele era um rei sem o trono dos castelos. Esse é o Jesus. Esse é o meu Jesus.
Esse é o Jesus dessa igreja. Irmãos, aí eu entendi porque eu tive tanta dificuldade em encontrar uma palavra. Porque Deus não queria que eu tentasse imitar, né, um pastor, que eu olhasse em alguma pregação. Não, Ele queria algo dele. E aí, quando eu consegui enxergar nesse exemplo o testemunho de Jesus, eu acho que também era necessário que os meus testemunhos também fossem dados. E é necessário que a gente faça isso nessa igreja. Que a gente testemunhe tantos louvores, tantos milagres que Deus faz aqui. Mas quando eu era mais novo, já tem um tempinho até, como eu falei, eu sou do interior de Minas, eu sou de uma família muito humilde. Minha mãe era professora, meu pai era taxista. Mas eu tinha uns probleminhas que eu não sabia lidar. Confesso que até pouco tempo também não sabia. Eu via coisas. Eu via. O sonho ia ficando fundo, a visão ia ficando amarelada, e eu via de cima para baixo. Na minha altura não é muito difícil, né, mas era um pouco mais alto. Mas eu via algumas coisas. A minha mãe falava que por vezes ela me levou ao médico, porque segundo ela, meus olhos ficavam brancos assim, e ela não sabia o que era isso, e ela chorava. Eu não me lembro disso, ela falava. Mas enfim, o fato é que essas coisas me assombravam, e continuaram me assombrando por um bom tempo da minha vida. Eu me lembro, inclusive, em 2009, que eu fui para a casa dos meus pais, e enquanto eu tomava banho, eu tive essa mesma visão, tudo fundo, tudo amarelado, e eu vi o rosto do meu pai na terra vermelha, chuva naquele lugar, e meu pai se desfalecia. Aquilo tomou conta de mim de tal forma que eu não conseguia pensar naquilo, mas foi muito forte, eu vi aquilo. E o curioso é que, para minha infelicidade, aquela cena se materializou exatamente da forma que eu vi, com todos os detalhes. Eu até evito falar disso, e realmente não é o foco do que eu quero realmente falar. Mas o fato é que naquela situação em que eu tinha perdido meu pai, minha família muito humilde, eu como irmão mais velho, também não sabia nem o que fazer, eu me aproximei mais de Jesus. E não foi porque eu quis, não. É porque sozinho eu não dava conta mais. Não dava. Eu não conseguia. E quando eu achava que eu já estava me erguendo, a minha mãe, ela começou a se sentir muito mal. Ela se sentia muito mal com muita frequência, desmaiava. E a minha irmã foi para lá, para Paracatu, levou ela para fazer alguns exames. E eu me lembro que ainda assim eu me mantive de certa forma tranquila aqui, achei que era normal. Minha mãe passou por uma depressão muito forte, depois de tudo que aconteceu, de uma forma muito violenta que eu perdi meu pai. Mas eu me lembro que eu estava descendo a T9, próximo ao Carrefour. E quando eu olhei para o Carrefour, aí veio de novo aquela visão turva, aquele som distante, e eu vi a minha mãe empurrando um carrinho de compras, sem cabelos e com um lenço na cabeça. Eu não queria acreditar naquilo. Mas poucas horas depois minha irmã me ligou, falou: olha, eu não tenho notícia boa te dar. Eu falei: nem precisa falar, mas eu creio que Deus vai fazer. Vai fazer. E meus irmãos, foram muitos milagres. Foram muitos milagres. Inclusive milagres que eu sempre falei que no momento certo eu falaria para Deus. E talvez Ele esperava que fosse hoje. E eu lembro que naquele desespero, minha mãe fez uma cirurgia, não deu certo, teve que voltar para o tratamento, eu não sabia o que fazer, como lidar com isso. A minha família tem um histórico de câncer muito grande. Nunca ninguém escapou. São mais de 15 casos. Nunca ninguém escapou. E a gente já vê aquilo como uma sentença de morte. Minha mãe falava comigo como se ela estivesse despedindo. Eu não suportava aquilo. Mas aí consegui que ela viesse para cá. Eu não tinha condições ainda para bancar um tratamento, mas a gente foi para o Jorge. Até então os profissionais lá são muito bons. Eu me lembro que a minha mãe vinha, e eu morava numa república, né, num quarto,
só tinha uma cama. A situação não era boa na época, não. Mas ela vinha toda confiante, assim, a gente do interior, para ir para a médica, a gente se arruma todo, passa perfume, sai bonitinho. E minha mãe era assim, ela se arrumava toda, a gente acordava de madrugada, mas algo que ela não sabe, que um dia eu hei de falar, é que todos os dias, 4 da manhã, enquanto ela dormia, eu orava. Eu erguia as mãos para aquela cama, eu orava, e orava, e orava, e orava. E quando eu não aguentava mais, quando o choro sufocava, que eu via que ela ia acordar, eu ficava quietinho, engolia o choro de novo para poder dormir tranquila. Mas eu orava e confiava. E assim foi o tratamento seguindo, e meus irmãos, a gente tem que passar por aquilo ali para ver o que é sofrimento. Você vai para o Jorge às 5 da manhã, tem uma fila dobrando quarteirão. Você entra lá para dentro, as pessoas estão morrendo aos poucos lá dentro. Morrendo aos poucos. E quando eu entrava e via minha mãe sentada lá, no meio daquelas pessoas, doía muito. Eu me lembro que assim, ela é muito comunicativa e ela sempre procurava fazer amizades lá dentro. E às vezes ela voltava na próxima semana, olá, cadê fulano? Ah, fulano não resistiu, não. Eu fingia que eu não tinha ouvido aquilo. Ela se fazia de forte, eu de um lado, ela do outro. E aí era a vida que seguia. Eu me lembro de algumas oportunidades também que os equipamentos lá, eles quebraram. Não tinha como fazer o tratamento. A gente foi num dia, não tinha. Fomos no segundo dia, também não tinha. No terceiro, eles falaram claramente, olha, não tem jeito, os técnicos são de São Paulo, tem que trocar tudo daqui a um mês. E ela olhava para mim assim, né, e eu me mantinha forte, não, deixa que eu vou resolver esse negócio aqui. Resolver de que jeito? Eu queria sair de lá, era para chorar, para que ela não pudesse ver. E eu me lembro que eu saí esse dia louco. E orava e gritava, e orava e gritava, e rodava aquela praça da universidade toda, orando e clamando, orando e clamando. Era a época em que o pessoal, horário em que o pessoal já entrava para a faculdade, uns já ficavam olhando estranho, outros riam, eu estava nem aí, era minha mãe. E eu orava, e orava, e orava, e orava muito, sem cessar. E pedia e clamava, Jesus, eu não dou conta mais, eu não consigo, eu não dou conta, faz alguma coisa para mim, eu não consigo. E pedia. Eu me lembro que eu fui clamando, rodei aquele quarteirão em volta. Quando eu retornei, minha mãe já estava na esquina. Eu já limpando as lágrimas rápido, né? Tem que manter a pose de sério. Uai, mãe, o que foi? Uai, estou te esperando, você demorou. Eu falei, não, vamos esperar aqui, vamos ver o que dá com essa máquina. Não, eu já passei. Falei, mas passou como? Uai, não sei, e eles ligaram lá e me chamaram e passei. Você acredita que quando eu terminei, a máquina desligou de novo? O único arrependimento que eu tenho até hoje é de não ter falado para ela por que essa máquina ligou. E ali eu entendi o que é relacionamento com Jesus. Ele fez, eu tinha certeza, não, de agora em diante, eu não perco minha mãe. Para essa doença, não. Para essa doença, eu não perco minha mãe. E é essa fé que a gente precisa ter, porque é um Jesus que é vivo, que está perto, que te ouve, que te abraça. É um Jesus que te abraça. Há uma semana, irmãos, eu ficava imaginando como é que seria se meu pai estivesse aqui. E a perda do meu pai é uma dor muito grande para mim. Muito grande. Muito grande. Eu me lembro que eu estava em casa, a Rafaela não estava lá, devia estar no salão, eu acho. Quase certeza. A Helena também não estava. E eu estava deitado na cama e olhando para cima, pensando na vida. E eu ficava imaginando, meu pai, eu tenho tudo que eu preciso, até mais. Mas eu queria ter meu pai aqui. Queria, Jesus, eu queria. Eu queria que meu pai tivesse entrado comigo no meu casamento. Queria. Eu queria que meu pai pudesse carregar minha filha, conhecesse minha filha, porque a lembrança que eu tenho do meu pai é de um homem que trabalhou a vida inteira. Só trabalhou. Nunca fez mais nada. Eu queria ter dado viagens para ele, hoje eu posso. Poderia, se ele tivesse vivo. Eu queria. E aquilo me doía tanto, e mais do que depressa.
de forma sobrenatural, porque Jesus, ele é sobrenatural. Eu, de olhos fechados, eu senti aquele abraço, assim, um abraço tão íntimo, tão forte, tão forte. E eu sentia que ele estava do meu lado. E eu sentia que ele falava, você me conheceu melhor depois que seu pai morreu, né? E eu chorava e nem conseguia responder, eu só balançava a cabeça. Aí ele fez uma pergunta no meu íntimo que eu nunca mais vou esquecer. Ele perguntou para mim, eu senti abertamente, com toda a precisão das palavras, ele perguntando para mim. Mas, e se perguntassem ao seu pai, olha, para Daniel ser salvo, você daria sua vida? Eu não conseguia parar de chorar. Mas eu entendi a grandiosidade de Jesus. Porque eu tenho certeza que essa pergunta foi feita para ele. E eu tenho certeza da resposta dele. Esse é o Jesus, meu Deus, que a igreja precisa. É um Jesus de intimidade. É um Jesus que é próximo de vocês. É um Jesus que está com a gente sempre, sempre. Depois daquilo, eu respeitei a cruz. Eu entendi o que foi a cruz. Eu entendi o que foi a morte de Jesus. Eu entendi. Eu sei por onde ele passou. E, na verdade, nós devemos saber. E eu pergunto aos senhores, quem é o Jesus de vocês? Eu queria poder contar agora com o nosso louvor. Queria que vocês aproximassem. Queria que apagassem essas luzes e que a gente se colocasse de pé. Esse é aquele momento da gente entrar em contato com Jesus. Esquece quem está do lado. Esquece tudo em sua volta. É hora de entrar na presença dele. É hora de estar com ele. É hora de deixar o Espírito Santo fazer. É ter aquele encontro verdadeiro. Te falta intimidade, irmão? É a hora de estabelecer. É agora. É agora. É agora que Jesus quer te abraçar de novo. É agora que Jesus quer estar contigo. Irmãos, esse é um Jesus real. Esse é o meu amado.